Bom, eu sou o Marlos, pai por adoção do Danilo, da Vitória e da Laiane. E, assim, eu acho que os desafios são bem similares, provavelmente, se não fosse pela via da adoção. Mas foi de uma maneira mais intensa no começo, porque até ano passado eu não era pai e, de repente, eu me tornei pai de 3 crianças. Isso acaba sendo um divisor de águas. Então eles têm cada um desafio, uma personalidade diferente. O Danilo ele é muito energético, muito ativo, curioso, gosta de fazer as coisas, bastante proativo. Também cuidar da personalidade da Vitória, por exemplo, que é mais retraída, mais introvertida. Então é um outro desafio, já é outra mentalidade, outra maneira de ter que agir. Tem que, quando está falando com um, é ligar uma maneira de falar. Quando está falando com o outro, outra maneira. Então assim, é sempre bem complexo. E a Laiane, a menorzinha, né, tá desenvolvendo agora a fala, a personalidade dela, mas já dá para ver que é bem intensa também. Ou ela está muito feliz, ou ela está muito brava, ou muito triste. Ela não tem meio termo, não. Então, assim, tem sido desafiador, mas acho que os desafios, como eu disse anteriormente, não são diferentes de uma paternidade por via biológica. Não deve mudar muito, não. A não ser algumas coisas muito específicas que a gente vai tratando ao longo da jornada, que é relacionado a como eles chegarem em casa, né? Mas isso, graças a Deus, ele tem nos dado graça, a minha e minha esposa, e a gente tem sabido lidar. Deus tem cuidado deles, a gente sabe disso, a gente tem convicção disso, que Deus tem atuado na vida deles, no coraçãozinho deles e na mente, para que eles possam ter paz, desfrutarem do que Deus tem melhor para eles, sem ter receios, medos, né? Traumas, que as feridas estão sendo curadas, a gente sabe disso. Tem sido maravilhoso, meio loucura, né? E agora a gente não consegue mais ter uma rotina sem pensar nos 3. Recentemente a gente viajou, só eu e minha esposa, e ainda assim, toda vez na viagem a gente lembrava, mas se ele estivesse aqui, estivesse fazendo isso, o Danilo, a Vitória, a Laiane, pra lá e pra cá. Então já estão, sim, 100% integrados conosco. A relação de pai e filho e é profunda já. Em relação a vontade de adoção, né? Não tem uma data certa. Eu penso nessa possibilidade desde quando eu pensei em ser pai. Não tem uma data definida. Mas lógico, né? Quando eu era mais novo, isso era algo bem remoto. Aí, a partir do momento que eu conheci a Marcela, depois a gente se casou, isso aí se tornou algo plausível. Nós dois conversamos juntos a respeito do assunto, e ela também tinha vontade relacionada à adoção, e Deus foi trazendo ao nosso coração, através, né, da própria igreja, através de pregações, inclusive do próprio pastor Antônio, numa época que teve um livro que a gente debateu na IBD, relacionado às culturas do mundo, né, e nós irmos ao oposto dela como cristãos, e tratava sobre o tema também da adoção, né? E isso foi tocando cada vez mais no nosso coração, foi ficando cada vez mais claro, e até certo momento, principalmente partindo da minha esposa, né, que eu deixei isso livre para ela decidiu que ela não tinha vontade de gerar uma criança biologicamente, né? Ela não tinha essa necessidade de ser mãe pela via biológica. Então ela expressou isso para mim, eu estava de acordo e decidimos então que nós iríamos direto pela via da adoção, né? Seria a nossa primeira via de filhos. E também em nossas conversas nós tínhamos decidido, né, ter 3 filhos. Pelas nossas condições socioeconômicas, né, pela maneira como nós vivíamos, seria mais adequado à nossa realidade. Então a gente já colocamos, quando decidimos pela adoção, por 3 crianças. E Deus foi confirmando isso nessa jornada. Ela começou aproximadamente ali em 2022, nós estamos em 2024. 2023 a gente já estava com a papelada
basicamente pronta, né? E foi quando a gente recebeu a ligação, né, da vara do interior do Paraná sobre 3 crianças. E pra gente foi uma surpresa, né? Foi um momento assim único. A gente não sabia como eram as crianças. Eles só ligam e avisam: tem 3 crianças, elas encaixam no perfil que vocês definiram. Vocês têm vontade de seguir o processo? E aí eu, novamente, conversei com a minha esposa, oramos, né? Buscamos a Deus. Deus, como a gente disse, veio confirmando em toda a trajetória, todo momento. E a gente falou assim: a gente não escolhe criança, não é uma coisa que a gente vai fazer. Então a gente falou: sim, com certeza. Daí então que eles apresentaram mais detalhes, mandaram uma foto, falaram os nomes, as idades. E foi paixão à primeira vista. E não tinha realmente por que escolher outra criança, não tinha motivo, não tinha cabimento. Deus que escolheu isso pra gente, né? Não foi nós que os escolhemos. Eles vieram até nós através de Deus. Bom, meu relacionamento com Deus, após a paternidade, mudou um pouco, pra não dizer muito. Porque quando a gente é pai, a gente tem uma responsabilidade de cuidar de uma vida, né? E isso muda radicalmente a sua maneira de pensar o mundo, inclusive o relacionamento com Deus. Agora eu compreendo algumas coisas que antes eu não compreendia, de como Deus age em nossa vida, nos ensinando principalmente. Ele nos ensina dia após dia. E às vezes a gente não percebe, pelo menos eu não percebi isso de uma maneira tão evidente. Mas sim, ele nos quer o bem, ele nos ensina. E às vezes pode ser que a gente não compreenda, não entenda, não goste, esperneie, mas no final, com certeza, ele quer o nosso melhor, ele sabe qual é o melhor para nós, com toda certeza. Eu agradeço ao meu pai hoje pelo esforço que ele fez, mediante aquilo que ele recebeu, aquilo que ele sabia, ele fez o melhor dele, eu tenho certeza disso. Ele me criou da melhor maneira possível, me deu a moral melhor que ele podia, então eu só tenho a agradecê-lo, né? E sim, sou muito feliz, muito grato a Deus por tê-lo como pai. Para quem não é pai, é muito bom, foi a melhor coisa que eu já fiz na vida, mas também é a mais difícil, então se prepara.